Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um domingo, por mais um dia que o Senhor nos permite em render graças a Ele, em colocar o nosso coração grato diante dEle. E esse é um dia que o Senhor tem preparado para nós, né? Devemos viver esse dia de forma intensa e nesse dia também agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui e poder render graças ao seu nome. E eu queria convidar você neste culto hoje, através dessa transmissão, você realmente colocar o seu coração diante do Senhor de forma grata e de forma muito serva diante do Senhor, para render a Ele um culto de gratidão ao seu nome. Apesar do que estamos vivendo, estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos juntos porque estamos conectados e podemos de alguma forma ainda assim estarmos juntos. Por isso eu gostaria de ler um texto bíblico com você. Se encontra no livro de Salmo, capítulo 96. Eu gostaria de fazer essa leitura com você. Salmo 96. Diz assim a leitura do Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entre nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores dos bosques. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com sua fidelidade. Amém, meu querido? Esse salmo, ele nos convida a olharmos a grandeza de Deus, mas não somente contemplarmos a sua grandeza. O livro nos convida a cantarmos ao Senhor, a adorarmos, a tributar a Ele honra e glória. O salmo nos convida a literalmente dedicar a Deus tudo aquilo que realmente Ele é, a nossa maior expressão de adoração ao Senhor. Então, neste momento, vamos fazer a nossa oração inicial do culto e em seguida vamos realmente colocarmos diante da presença do Senhor e vamos adorá-lo. Amém? Deus eterno, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos iniciando o culto e por esse salmo que nos convida a olhar para o Senhor e realmente reconhecer quem o Senhor é. Um Deus que é temível e terrível em suas atitudes. Um Deus que realmente nos impressiona pela sua grandeza. E neste domingo nós queremos render ao Senhor toda adoração. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar ao teu santo nome. Fica conosco e fala conosco. E que tudo que seja feito aqui engrandeça ainda mais o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus e criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Irmãos, nesse momento, ainda em caráter de louvor e adoração a Deus, eu gostaria de convidar você e de lembrar você sobre as nossas contribuições para a casa de Deus. A hora do nosso momento agora é dos nossos dízimos e ofertas. E eu gostaria que você encarasse esse momento agora, não apenas um momento de você trazer dinheiro, trazer 10% ou trazer uma oferta ao Senhor, mas um momento de você reconhecer a fidelidade de Deus na sua vida. Deus tem sido fiel a nós. E traga a sua oferta ao Senhor. Você pode estar fazendo os depósitos na conta da igreja, né? Mas se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, você pode estar solicitando ao irmão Ivo que recolha com você o seu dízimo e a sua oferta. Ou também você pode estar falando comigo, né? Eu estou à disposição, né? Em intermediar nessa questão também, se você tiver alguma necessidade e se você também precisar de mim, caso o irmão Ivo não possa lhe atender, né? E eu gostaria de lembrar, né, irmãos, que Deus, Ele confiou essa administração financeira em nossas mãos, né? Os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles suprem as nossas questões administrativas enquanto reino de Deus aqui na terra. Por isso, nós devemos contribuir não somente em caráter de que Deus vai me abençoar mais,
mas é porque Deus confiou em mim e em você a administração da obra dele. E esse é um dos meios que nós também realizamos isso. Por isso, contribua ao Senhor com alegria e reconhecendo que Deus é fiel sobre a nossa vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Exaltado, ó Deus, acima de todo o céu. Ser exaltado, ó Deus, sua glória sobre a terra. Ser exaltado, ó Deus, acima de todo o céu. Ser exaltado, ó Deus, sua glória sobre a terra, Senhor. Louvores e honra pertencem a ti, Senhor. Minha alma tem sede de te adorar e contemplar tua santidade e desfrutar do teu poder bem junto a ti. Ser exaltado, ó Deus, acima de todo o céu. Ser exaltado, ó Deus, sua glória sobre a terra, Senhor. Louvores e honra pertencem a ti, Senhor. Minha alma tem sede de te adorar e contemplar tua santidade e desfrutar do teu poder bem junto a ti. Olá, meus irmãos, bom dia, como estão vocês? Que bom nós estarmos juntos novamente nesta manhã e quero te convidar então a darmos sequência ao assunto que a gente iniciou na semana passada, e o tema da nossa série de mensagens desde semana passada é sobre o Eu Sou, sobre Deus se revelando a nós como aquele que é, como o Eu Sou. Nós iniciamos essa série e na semana passada falamos que Deus é o grande Eu Sou. Ele se coloca como Eu Sou o que sou e ele se revela assim a Moisés. E nós vimos 3 aspectos dessa revelação do Senhor como Eu Sou. Vimos que Ele é Deus presente, que Ele é Deus libertador e que Ele é Deus restaurador. E a sua manifestação à humanidade, de alguma maneira, ela está sempre entrelaçada, ela sempre traz essas 3 características: Deus presente, Deus libertador e Deus restaurador. E é muito interessante porque em vários trechos da Bíblia, em vários momentos, em várias pessoas, Deus ele não se apresenta ou ele não fala, ele não promete para as pessoas que ele estaria com elas. Quando Deus chamou Josué, quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Samuel, quando Deus chamou tantas outras pessoas, ele não dizia assim, eu estarei com você. Ele diz sempre assim, eu serei contigo. Talvez a tua tradução, uma tradução mais moderna, mais contemporânea, já traz o verbo como estar. Mas as traduções mais tradicionais, talvez mais antigas, todas elas trazem esse verbo como Deus
o eu sou, e ele se apresenta: eu serei contigo por onde fores, eu serei contigo por onde andares. Então é um Deus que é, ele não está no estado temporal por algum tempo, ele é presente e ele é Deus. Para o apóstolo João, o discípulo João, ficou muito claro essa conexão entre Jesus e Deus. João foi um dos primeiros que conseguiu assimilar que Jesus era o próprio Deus, era realmente o Filho de Deus, e ele apresenta o seu evangelho como Jesus sendo o Filho de Deus. Ficou muito clara essa questão do eu sou. E por isso que a maioria das nossas mensagens sobre o eu sou continuará sendo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é fundamental na vida de uma pessoa. É fundamental na vida de um cristão. E é fundamental que eu e você nos agarremos às verdades reveladas por João no seu Evangelho. O tema do Evangelho de João é vida. Nós vimos isso nas histórias que a gente estudou nas mensagens anteriores, que eram os encontros e as conversas de Jesus. Jesus, ele se apresenta como a vida. Logo no início do Evangelho, João fala que nele estava a vida. Depois ele fala que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus também diz, e está registrado no Evangelho de João, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele também disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Então nós vamos encontrar essa conexão de Jesus com o próprio Deus, como sendo o eu sou, muito no Evangelho de João. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós vamos ler do versos 26 a 36. João, capítulo 6, a partir do versículo 26. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. E eles disseram então: mas que sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Porque os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que essa palavra venha a penetrar, Senhor, as nossas juntas e medulas, como diz lá em Hebreu. Venha penetrar o nosso coração. Venha trazer discernimento da pessoa de Jesus. E venha trazer transformação das nossas vidas. Revela-nos para nós o pão da vida, a importância deste pão, da pessoa de Jesus, para nós aqui. É em teu nome que nós oramos. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui numa parte do Evangelho de João, que é uma sequência de quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês lembram que nós conversamos há algumas semanas atrás sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Após a multiplicação, os discípulos de Jesus, eles tomaram os barquinhos e atravessaram o lago da Galileia, que tinha ali, e foram até o outro lado. E Jesus ficou por enquanto. Durante a noite, Jesus, então, ele vai também até o lago, ele anda sobre as águas, ele livra os discípulos de uma
de um alvoroço, de uma tempestade, e eles chegam então ao outro lado do lago. Era um lago muito grande, pelo que os estudiosos falam, em torno de 23 quilômetros de extensão. A multidão foram atrás de Jesus e, vendo que ele não estava ali mais, do lado de cá do lago, também tomaram barcos e foram até outro lado do lago, atrás de Jesus. E eles tinham uma finalidade: poxa, Jesus matou a nossa fome ontem, então é ele que vai continuar saciando as nossas necessidades. E o povo então vai atrás de Jesus. Então se inicia essa conversa, onde Jesus confronta o povo. Aqui Jesus não está falando com religiosos, com escribas, com doutores da lei. É o povo, é o povão, são as pessoas com as suas necessidades. Então Jesus traça aqui uma conversa e um confronto com essas pessoas a respeito dele mesmo, da pessoa de Jesus. Jesus, ele quer ensinar para nós o que é a vida eterna. Ele quer ensinar para mim e para você, e para todo o povo daquela época, para toda a humanidade hoje, a concepção de vida eterna. E para isso, ele usa figuras que são muito fáceis, muito claras da gente entender. E aqui Jesus usa essa figura do pão. Eu estava dando uma pesquisada sobre o pão. Eu não sou nutricionista, nem historiador, mas eu fui pegar algumas informações para tentar entender esta conexão de Jesus com o pão. O pão é um alimento muito rico em carboidratos, e o carboidrato é a primeira fonte de energia do corpo do ser humano. Então é um alimento extremamente importante. A falta do pão ou do carboidrato, ela vai trazer fraqueza, mal-estar, desidratação, perda de massa magra e baixa resistência. O pão, segundo os historiadores, surgiu já há 10 mil anos atrás na Jordânia, que é muito próximo ali do Estado de Israel, do território de Israel. E 4 mil anos antes de Cristo, foram encontrados alguns elementos, algumas evidências de pão no Egito. E depois disso, foi também encontrada evidências de que a própria Jerusalém era um centro na questão da panificação. Existiam padarias da cidade de Jerusalém que fabricavam pão em grande quantidade para atender a população. E o Império Romano, que é um império que dominava não só Israel, como praticamente todo o mundo antigo na época de Jesus, foi o responsável por disseminar o pão como o alimento principal naquela época para aquela região. Ainda hoje o pão é muito importante. Só para dar um exemplo para vocês, agora nesse feriado de quinta-feira, eu e a Silvia nós fomos fazer a nossa pedalada e fomos pedalar um trajeto um pouco maior do que nós estávamos acostumados, e nós não comemos pão de manhã, nós comemos ovos. A gente achou que daria mais energia para nós e fomos. E durante a pedalada, o nosso organismo ele sentiu muito a falta do carboidrato, a falta do pão. Então, para a gente entender como fonte de energia, o pão ele é muito rico, o carboidrato é muito rico, por isso ele é muito importante para nós. A intenção de Jesus é trazer vida. E é isso que ele quer ensinar para nós. A questão dele fazer uma associação ao pão, não é que o pão era importante, não é que o pão era sagrado, mas o que é importante é que Jesus é a vida. E Jesus quer mostrar isso para o povo, e quer mostrar isso para nós. Ele quer trazer essa profundidade e fazendo essa comparação com elementos do nosso dia a dia, coisas que nós podemos assimilar e entender, nós vamos ter maiores condições de entender a profundidade do que é o Evangelho, do que é a vida com Jesus. Jesus tem a intenção de trazer vida, e é isso que ele anseia para o povo. Ele quer trazer para mim e para você vida, uma vida abundante. O pão é importante porque ele mantém a vida. Ele é um símbolo de um alimento que mantém a vida. É imprescindível que haja vida em nós. E Jesus ele então se mostra como esse pão. Ele é o alimento perfeito. Jesus é o alimento que traz saciedade, que traz sustentabilidade, e por que não dizer que traz prazer? Afinal, comida também é prazer. A gente gosta de comer. Muitas vezes a gente come além do necessário pelo gosto da comida, pelo aquilo que ela simboliza,
até emocionalmente para muitos de nós. E essa questão do prazer ela está disseminada em várias partes da Bíblia. Por exemplo, lá no Salmo 119, versículo 174, diz que a tua lei é o meu prazer, é algo gostoso. 2 Samuel 23,5 também diz assim, que toda a minha salvação e o meu prazer está nele. E o Salmo 28, versículo 7 também diz assim, no Senhor o meu coração salta de prazer. Para vocês terem uma ideia também, a confissão de fé a qual a nossa igreja, a Teologia Reformada, segue, que é a Confissão de Fé de Westminster, diz que o propósito do homem é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, e ter prazer na companhia de Deus, na companhia do Pai. Então, para vocês verem que Jesus usar o pão como um elemento, uma substância que pode trazer para nós sentido das coisas, sentido daquilo que ele quer dizer. E queridos, nós temos fome, nós não saciamos, nós temos necessidade de ser saciados. Nós buscamos o pão. E é por isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para ter o pão de cada dia. E não só o pão em si do alimento, mas nós trabalhamos também para que a gente possa saciar outros desejos e outras necessidades do nosso físico, da nossa alma e do nosso interior. Todos nós temos alguns sonhos. Nós queremos melhorar padrão de vida, queremos melhorar a patrimônio que nós temos, nós queremos melhorar nossas roupas, queremos melhorar o nosso padrão de vida, os móveis de casa. Há algo dentro de nós que causa em nós uma insaciedade. A gente sempre quer algo mais. E sempre que nós alcançamos algo, parece que aquilo perde o significado e a gente então precisa buscar algo maior. Isso por quê? Porque nós temos uma fome. Nós temos algo dentro do nosso interior que precisa ser saciado. A nossa alma tem fome, então, de todas essas coisas. Mas a nossa alma está confusa. Por quê? Porque o nosso espírito, que é o sopro de Deus, ele morreu por causa do pecado. Por isso que diz que Jesus veio para trazer vida, ou seja, para vivificar novamente o nosso espírito. Nós não sabemos qual é o verdadeiro alimento. Por nós mesmos. A nossa alma busca algo para se satisfazer. E nós vamos atrás, então, de hobbies, vamos atrás de vícios, vamos atrás de prazer, de lazer, de coisas que possam vir acrescentar algo na nossa vida que venha nos saciar. Eu e você, por causa disso, temos comido uma comida imprópria, uma comida inadequada, uma comida estragada, uma comida intoxicada. Esse é o alimento que nós estamos comendo. Por isso temos adoecido na nossa alma, temos adoecido no nosso intelecto, temos adoecido nas nossas emoções. Isso porque nós perdemos a referência do que é o verdadeiro alimento. E Jesus vem para resgatar o verdadeiro alimento na nossa vida. E o texto vai nos mostrar isso, e ele vai nos mostrar a nossa relação com este alimento. Vai nos mostrar a ansiedade que nós temos por algo e vai nos trazer essa solução ou essa libertação de Jesus para as nossas vidas como o pão que alimenta. Então eu queria compartilhar com vocês aqui 3 pontos que para mim foi muito significativo estudando esse texto e relacionando esse momento com Jesus com o caráter e com a personalidade do Pai. O eu sou. Aquele que é, aquele que em si mesmo tem todas as coisas para nos trazer libertação, restauração, porque Ele é presente. Lembram-se disso da mensagem anterior. Então vamos lá. Quais são então esses 3 pontos que eu quero compartilhar com você? O primeiro deles é que a vida é mais do que satisfazer necessidades físicas e materiais. Meus irmãos, nós vivemos uma sociedade, num mundo que tem cada vez mais nos encurralado e nos mostrando e fazendo uma lavagem cerebral na nossa mente, no nosso interior, de que nós precisamos satisfazer necessidades físicas e materiais. Isso acaba se tornando a corrida maluca da humanidade.
As pessoas buscando cada vez mais essa satisfação física e material. E aqui o povo caiu nessa tentação de buscar a Jesus para satisfazer as suas necessidades temporais, as suas necessidades do momento. Foi assim que iniciamos o nosso texto no versículo 26. Aqui está dizendo assim: em verdade vos digo, vocês me procuram não porque viram sinais, mas vocês me procuram porque comeste dos pães e vos fartastes. Nós temos um conceito arraigado dentro de nós. É de que as bênçãos materiais são mais importantes do que as bênçãos espirituais. A nossa sociedade já nem considera mais valores espirituais. Talvez considere um pouco valores emocionais até. Mas não considera o seu espírito, a sua necessidade espiritual. As pessoas não estão vendo isso. E principalmente cristãos, aqueles que deveriam já ter uma noção maior disso, também não estão mais relacionando isso. Uma prova são igrejas hoje que estão oferecendo um melhor emprego, estão oferecendo uma outra condição financeira se você se entregar a sua vida a Deus e principalmente dar o seu dízimo e dar a sua oferta. Porque o foco é nas necessidades físicas e materiais. A maioria dos testemunhos que a gente vê é porque Deus preservou meu emprego, Deus me deu outro emprego, porque me deu uma promoção, porque me deu um carro, porque me deu uma casa. São essas bênçãos que nós temos compartilhado, queridos. Olha só que pobreza espiritual que nós temos. Nós temos dificuldade em enxergar que os benefícios reais das bênçãos espirituais. E o próprio Jesus vai falar sobre isso mais para frente. Há um entendimento de que, suprindo necessidades materiais, as espirituais também serão satisfeitas. Se eu estou satisfeito materialmente, fisicamente, então me relaciono melhor com Deus, eu estou mais alegre para cantar, eu tenho mais vontade na igreja, eu tenho um coração mais grato. Isso é uma mentira, porque isso nos traz uma acomodação. Isso nos traz uma falsa sensação de que estamos usufruindo a verdadeira bênção do Senhor. E é isso que Jesus quer mostrar aqui. Uma prova disso é que a gente coloca nossas esperanças nessas coisas. Por exemplo, quando eu tiver um emprego melhor, aí as coisas serão diferentes. Ou quando eu tiver uma carreira melhor, quando eu mudar de profissão, quando eu tiver um carro melhor do que o que eu tenho, aí as coisas serão diferentes, aí eu vou ficar mais saciado. Quando eu tiver uma casa maior, onde eu possa ter mais espaço para receber mais gente, ou para criar vários ambientes, ter um escritório, ter um closet, ter um espaço maior, ter um quintal, ter um pomar, ter um gramado. Pior do que isso, se eu tivesse uma mulher mais bonita, se eu tivesse uma mulher mais inteligente, uma mulher mais interessante, se o meu marido fosse mais atencioso, se o meu marido fosse mais atento às minhas necessidades, se eu morasse numa cidade melhor, um lugar mais aconchegante. Vocês estão vendo como a gente vai colocando nossas expectativas e esperanças nas coisas temporais, nas coisas físicas e materiais. As nossas necessidades materiais e físicas, elas são reais. E Jesus não negou isso. Elas são próprias. Você pode colocar essas necessidades diante do Senhor. Elas são lícitas, mas elas não trazem vida em si mesmo. Elas desfocam o nosso propósito real. Lá em Mateus 6,25, Jesus diz assim: não é a vida mais do que o alimento? E ele fala essa frase quando ele está ensinando as pessoas a não andarem ansiosos por coisa alguma. Tem uma frase que é muito conhecida que diz assim: você vive para comer ou come para viver? E isso é real para nós, infelizmente. Parece que a nossa vida ela foi feita para a gente comer, foi feita para a gente se saciar, foi feita para a gente satisfazer os nossos desejos. E a vida é muito mais do que isso. A vida, nós precisamos do alimento para viver e para ter uma vida digna, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que respeite o próximo, uma vida que contribua com o próximo, com o crescimento das pessoas, com o crescimento da nossa família. Então nós temos que investir a nossa energia pela comida que não perece. É o que Jesus fala aqui:
Trabalhe não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Meus irmãos, temos que investir a nossa energia, que aqui ele está usando a palavra trabalho, naquilo que não perece. Por isso que Jesus diz lá em Mateus também, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ele fala, porque o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você tem necessidade. Nós não estamos entendendo os sinais, meus irmãos. Jesus mostrou com a multiplicação dos pães que ele tem misericórdia, compaixão, que ele acolhe, que ele olha para as pessoas. Ele mostrou que se preocupa com as nossas necessidades, se preocupa com aquilo que nós precisamos, mas elas estão no lugar errado da nossa vida, na nossa prioridade de vida. Lembram-se de que ele se retirou depois que ele alimentou as pessoas? Ele alimentou as pessoas que queriam então proclamar o rei, e ele então se retira e vai para um lugar isolado. Você quer isso, que Jesus se retire da sua vida? Com certeza não. E o que Jesus é para nós? Eu pergunto para você, ele é um simples padeiro para você e para mim? Apenas alguém que vai satisfazer as nossas necessidades? Então essa é a primeira coisa. A vida é mais do que satisfazer necessidades físicas e materiais. O segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que essa vida verdadeira não pode ser conquistada por nós mesmos. O alimento que nós precisamos não pode ser produzido por nós. Não somos nós que vamos confeccionar esse alimento. As tecnologias, as habilidades, os dons, tudo aquilo que a gente tem não é capaz de proporcionar o alimento que eu e você precisamos. Não sacia a necessidade do ser humano. Nós estamos estudando o livro Homem ao Máximo, junto com a maioria dos homens da nossa comunidade. E uma das coisas que achei muito interessante no livro, uma frase que a gente até compartilhou, é que ele fala assim, dizer que hoje a humanidade ela é melhor por causa da tecnologia é a mesma coisa que falar que um canibal hoje ele está mais evoluído porque come de garfo e faca. Olha só a relação e a comparação. Nós temos ferramentas, tecnologias, habilidades, informação, internet, mas não é isso que faz de nós pessoas melhores. Não é isso que vai trazer a solução para a nossa vida. É isso que esse texto está falando. E é isso que essa comparação com o canibal que come de garfo e faca está querendo nos dizer. Se não há mudança no nosso interior, nós continuamos vazios, insaciáveis. O outro engano da nossa alma é achar que nós podemos melhorar a nossa vida com os nossos próprios esforços. Esses livros de autoajuda, palestras motivacionais, até algumas igrejas partindo para esse lado de que se você melhorar como pessoa, como ser humano, então você terá sua vida solucionada. E não é assim que funciona. Não há religiões, não há rituais, não há hábitos, não há normas, não há leis que vão fazer com que a gente possa ser pessoas melhores e nem que vão nos ser o alimento real daquilo que nós precisamos. Não há nada que a gente possa fazer que vai nos trazer o verdadeiro alimento. A própria igreja tem tentado, nos últimos anos, ser o pão para a sociedade, para as pessoas. Isso está errado. O papel da igreja é apresentar o verdadeiro pão. O papel da igreja é apresentar o pão às pessoas. Interessante porque depois nós temos aqui uma pergunta do povo a Jesus. Talvez devia ter algum representante que, em nome do povo, foi perguntar para Jesus, tá, beleza, Jesus. Então a gente não tem que trabalhar pela comida que perece, mas o que nós faremos então para realizar as obras de Deus? Fala o que nós temos que fazer, dá a receita para nós, que nós vamos fazer. Aí o problema está resolvido. Olha só, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus, praticamente a sua resposta é a seguinte, nada. Porque a resposta dele foi o seguinte, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Não há o que eu e você possamos fazer. Não há obra, não há nada que a gente possa fazer se não for buscar a pessoa de Jesus, se não for crer em Jesus.
Nós estamos lutando com as nossas próprias forças, nos esforçando para obter resultados melhores, para sermos melhores filhos, pais, esposas, maridos. E até pergunto para você, se os nossos cursos de Homem ao Máximo, o curso Design Indivíduo, têm ensinado isso para vocês, então nós estamos pastoreando vocês de forma errada, meus irmãos. O que nós estamos tentando mostrar para vocês, com os nossos estudos, com os nossos discipulados, com essas mensagens, é de que não há nada que a gente possa fazer, mas Cristo pode fazer tudo em nós. E nós vamos ver aí na nossa vida todas as transformações necessárias para termos uma vida melhor. Ou seja, o início da vida eterna. É isso que Jesus está proporcionando aqui para nós, o início da vida eterna. É interessante porque o conceito de eternidade é algo que pode ser que não tenha começo nem fim, como é o próprio Deus, ou é algo que tem início, mas não tem fim. Então Jesus veio para que a gente tenha vida e vida eterna. Então ele deu um começo para mim e para a sua vida e não vai ter fim. Nós já podemos usufruir hoje da vida eterna nas nossas vidas. Você pode ter uma família mais saudável, uma vida mais saudável. Você pode estar melhor no seu emprego, você pode ter a tua renda, não interessa qual o valor, se multiplicar, atender todas as suas necessidades. Você pode ter pessoas ao seu lado, você pode ser um influenciador na sua comunidade, na sua sociedade, se você comer do pão da vida. Se você entender que não há nada que você possa para construir o seu próprio pão. A resposta de Jesus é a resposta para a verdadeira vida. Creio naquele que foi enviado, ou seja, creio em mim, em Jesus. Ele fez o que eu e você não conseguimos fazer. Olha que maravilhoso. Então, não precisamos ser pessoas melhores? De repente você pergunta, pastor, então eu não preciso me esforçar para melhorar? Não, meu querido, sim. Você tem que ser pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Nós precisamos. Mas a motivação para isso já não é mais a cobrança, não é mais a culpa, não é mais alguém ficar na sua orelha falando que você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer desse jeito, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. A necessidade de agradar os outros, não. A necessidade de autoafirmação, a gente não tem que se melhorar para se autoafirmar, não. Mas hoje nós podemos ser pessoas melhores, como resposta de gratidão àquilo que Deus é na nossa vida, aquilo que Jesus é nas nossas vidas. A gratidão por essa obra, por ter enviado Jesus para dar vida eterna para mim e para você. Olha que peso que sai das nossas costas. Olha o que o Evangelho de Jesus nos oferece. Crer é confiar em Cristo. É deixar os nossos esforços e aceitar o esforço que Cristo fez, o esforço dele na cruz, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. É entender que Cristo é o Filho de Deus. Por isso a obra de Deus é esta, é realizada no seu Filho. Por isso, meu irmão, entregue-se a Cristo. Não há outro esforço a ser feito. O terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu vejo aqui nesse texto, é que a vida, a verdadeira vida, é garantida por Jesus. Nós ouvimos tudo isso, os ensinamentos, aquilo que Jesus fez, os sinais, aquilo que Ele está propondo, e nós ainda pedimos um sinal, pedimos um selo de garantia. O povo pergunta isso, tá Jesus, e qual a garantia? Qual a garantia disso tudo? Porque os nossos pais, lá atrás, quando eles tiveram uma experiência com Deus, a eles foram dados o maná, o pão que desce do céu. Mas, e você? O que você tem a nos oferecer? E é interessante porque, meus queridos, aquele povo, os seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, nenhum deles experimentou o maná. Os antepassados de Israel, há aproximadamente mais de 1800 anos atrás, é que tinham experimentado isso, que tinham experimentado o maná do deserto, que tinham experimentado a provisão de Deus sobrenatural, mas aquele povo não. Desde que o povo entrou na terra prometida, eles tinham que trabalhar pelo seu alimento, arar a terra, cultivar, trabalhar, enfim, energia. Mas esse povo não estava experimentando isso. E isso aqui traz uma realidade na nossa vida. Nós temos um engano dentro de nós que diz que aquilo que nós temos hoje é melhor do que Jesus tem a nos oferecer.
É uma falsa segurança que parece que aquilo que eu tenho hoje é melhor do que Jesus tem a oferecer. Jesus, tá, se eu for seguir você, mas daí, qual a garantia de tudo isso? E é como se Jesus falasse, né, conforme aquela propaganda antiga que tinha, La garantia soy yo, lembra disso? Daqueles produtos do Paraguai. Mas Jesus é realmente a verdadeira garantia. Jesus desmonta esse pensamento, ele desmonta esse argumento. Ele fala o seguinte: Moisés não deu nada para vocês. Quem deu, ou seja, Moisés não deu nada para os vossos pais, para os seus antepassados. Quem deu foi meu pai, e ele deu o pão do céu. Ele que deu, não foi Moisés. E eu sou que lhes deu maná, e assim como na multiplicação dos pães, é meu pai quem vos dá. É isso que Jesus está falando aqui. O povo queria garantia de comida todo dia. Era isso que interessava para o povo. Foi o que a gente viu. Nós, o povo, nós temos damos mais importância às necessidades materiais. Mas a comida, ela não nos livra da morte. Ela pode nos postergar a morte na nossa vida, mas ela não nos livra da morte. Agora, um dia a morte vai chegar. Um dia ela chegaria. Aquelas pessoas que foram alimentadas no deserto pelo maná morreram. As pessoas que estiveram na multiplicação dos pães morreram. Muitas delas morreram sem a vida eterna. A única esperança desse povo sofrido era simplesmente postergar a morte. E parece que a única esperança hoje de muitos na sociedade, os miseráveis, os marginalizados, e sim, por que não dizer nós, é postergar a nossa morte. Jesus vem, porém, para trazer vida eterna, que começa aqui, que sobrepuja os valores temporais, que sobrepuja os valores que a traça e a ferrugem corrói, os tesouros que a gente mantém ainda aqui nesse lugar. Então Jesus finalmente revela uma das grandes facetas do eu sou. Ele fala: eu sou o pão da vida, o alimento que sustenta, o alimento que dá a vida eterna. E Jesus aqui ele se revela. E ele não é um pão qualquer. Meus queridos, entendam isso. Não é que nós vamos numa padaria e vamos escolher qual pão a gente quer comer. Eu estava olhando esse pão aqui, esse pão doce, esse pão salgado, esse pão francês, esse pão integral. Aí tem aqui um Jesus, que é um pão também. Como se fosse mais uma alternativa que o homem inventa ou que a sociedade inventa para suprir uma necessidade interior. Não é uma padaria. O mundo quer mostrar para nós que é uma padaria, que é uma vitrine onde você pode escolher aquilo que crer e daí você segue aquele caminho e você vai ser feliz. Jesus não é uma alternativa. Ele é o pão. E o pão da vida. Só Ele é o pão da vida. Vida eterna não é só a vida após a morte, meu querido. Não é só a vida no céu, não é só a vida no paraíso. É uma vida que começa aqui, com novos propósitos, com esperança, com mudança, com transformação. Paulo já dizia isso: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo já entendeu e ele então saiu no mundo para anunciar esse evangelho. Fome e sede serão saciados em Jesus, nesta vida eterna. E a essência da vida será plena. Nós teremos uma vida plena, com propósito, uma vida com significado, uma vida com planos e com projetos de longo prazo, com prazos de vida eterna, onde a gente sai dessa importância das coisas materiais e físicas e vamos para aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. E, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. Porque Jesus termina, ou nós terminamos aqui o nosso trecho, o texto que nós pegamos para meditar, que é o versículo 36. Eu já vos disse, embora tenham me visto, não credes em mim. Isso é um olhar de misericórdia que o Senhor tem que ter na minha vida e na sua vida. Que eu e você possamos ter os olhos abertos para ver e entender essa revelação de Cristo. Tendes visto, mas não tendes crido. Então que o Pai nos leve até Cristo. Minha oração é essa, que eu e você reconheçamos que precisamos do verdadeiro alimento que dá a verdadeira vida. Jesus, Ele é o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, e ela realmente nos confronta aquilo que a gente está direcionando a nossa vida para saciar um vazio interior que só pode ser saciado por Cristo, uma fome interior que só pode ser saciada de verdade pelo pão da vida, uma ansiedade interior que nós temos, e como isso está disseminado em nós, como somos ansiosos, como estamos vivendo tempos de ansiedade, e é Jesus que satisfaz o anseio da nossa alma, da nossa vida. E eu peço, Senhor, para a minha vida e para a vida desse meu irmão, desse meu amigo que está comigo agora, Senhor, nessa mensagem, que sejamos saciados pelo pão da vida, possamos olhar para Jesus como aquilo que Ele é, o único pão que sacia toda a nossa necessidade. Nós te louvamos por ter mandado o seu Filho Jesus. Nós declaramos que nós cremos que Jesus é o seu Filho, que foi dado por nós. E nós te louvamos por isso. E peço, Pai, neste momento, se alguma pessoa que está ouvindo essa mensagem e ainda não te entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, seja fazendo neste momento e alcançando assim o pão da vida, que traz vida eterna a partir de hoje, a partir de agora. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que você possa meditar nesse texto durante a semana. Leia novamente o livro de João, esse capítulo 6, desde a multiplicação, você vai ter uma nova revelação do Senhor mais profunda na sua vida. Obrigado por estar conosco até agora e receba a bênção aí onde você está. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que mandou para nós o pão da vida, que é esse Jesus, e o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, que nos traz essa convicção, esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Você se alimente do pão, do verdadeiro pão da vida. Até mais.